e a que foi relegada à população negra brasileira, no que se refere à educação escolar, não podemos deixar de considerar esses acontecimentos supracitados. Ao sair do século XIX, adentrar no século XX, deparamos mudanças bruscas de valores associados a profundas transformações do mercado de trabalho, exigiam da parte dos diferentes segmentos sociais a criação de novas formas organizacionais por adoção de novos dispositivos psicossociais que os ajudem a inserir na sociedade moderna. Organizações de protesto dos negros surgiram em diferentes regiões do país. A educação era o caminho para a mobilidade socioeconômica da população negra, onde o período imperial e se manteve no período republicano nas várias fases do movimento negro, que teve suas reivindicações encabeçadas por protagonistas desta luta. Nós assistimos ao surgimento da imprensa negra em 1889, que refletia, de certa forma, uma importante dimensão da educação dos negros, a saber, a educação e cultura apreciam e devem ser quase como sinônimos na maioria dos artigos publicados pelos jornais militantes da época. A exemplo, temos o Teatro Experimental do Negro, que surgiu em 1940, de acordo com Abdias Nascimento, dizia, iniciou sua forma histórica revolucionária, convocando para os seus quadros pessoas originárias das classes mais sofridas pela discriminação, os favelados, as empregadas domésticas, os operários desqualificados, os frequentadores de terreiros. Com essa riqueza humana, o teatro educou, formou, apresentou os primeiros intérpretes dramáticos negros no Brasil. Percebemos ainda que a antiga preocupação dos movimentos sociais, a integração dos assuntos africanos, afro-brasileiros no currículo escolar. Talvez mais contundente as razões esteja nas consequências psicológicas para a criança afro-brasileira de um processo pedagógico que não reflete a sua face e a sua família, com a sua história, sua própria, impedindo-a de se identificar com o processo educativo. Erroneamente, seus antepassados são retratados apenas como escravos, nada mais contribuíram no processo histórico civilizatório do país. Toda pessoa tem o direito à educação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, estabelece princípios de igualdade, a valorização da vida. Primeiro artigo: todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e direito, dotados da razão e consciência. Devem agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade. O quarto artigo: ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e tratado dos escravos, sobre todas as formas, são proibidas. E o artigo 26, toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar e fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar de acordo, aberto a todos, em plena igualdade, em função do seu mérito. Diante das atrocidades que as duas guerras causaram, parece que o mundo agora tem voltado um pouco mais para uma reflexão mais humana acerca da intolerância racial e a necessidade de se tentar construir
mundo pautado no respeito da diversidade racial. A partir da declaração, outras normativas eram para tratar a questão do sofrimento que o negro vem enfrentando há séculos, com o intuito de realizar a justiça social e racial, tanto no Brasil como no mundo. É bem verdade que essas normas supracitadas trazem uma maior garantia à proteção da população negra no Brasil e no mundo, no entanto, ainda pouca efetivação, pois o direito que serve da proteção e defesa contra a discriminação racial ainda não é plenamente garantido. Uma pesquisa realizada em 2003 pela Fundação Persus Abramo constatou que 70% dos entrevistados sabem que existe uma legislação sobre ou contra o racismo, mas apenas 36% responderam que o combate à discriminação racial é a obrigação dos governos. Talvez seja esse um dos motivos para o pequeno número de denúncias de racismo ajuizadas no país em comparação ao tamanho da população negra, a falta de acesso à assistência jurídica privada. Não se pode negar que o Brasil, através das suas políticas reparatórias, tem criado vários instrumentos jurídicos, como também ações afirmativas para tentar resolver tanto histórica, causando ou tanto no processo histórico que causou esta situação, que há séculos vem sendo omitido por poder público no que se refere ao papel e competência para resolver tais danos, ou seja, hoje tem se tratado reparar atitudes passadas, porém, resultados ainda presentes na sociedade. Atualmente, o Brasil está vivenciando um momento histórico de extrema importância para a história no que se refere às ações de combate ao preconceito e à discriminação racial. Em 2003, foi aprovada a Lei 10.639, que rege sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira em todos os níveis do ensino, sendo elaborada as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Como podemos perceber, estes dispositivos legais são fruto de grandes lutas e inúmeras reivindicações dos movimentos sociais desde 1930, vem apontando a necessidade de propostas e projetos que buscam valorizar a história e cultura afrodescendente e africana, sobretudo trazendo consigo ações positivas compromissadas com a educação étnico-racial, pelo qual os conteúdos têm a discutir. O desafio de ser negro no Brasil, a existência do negro está evidenciada pela relação da história do Brasil com a África. Essa relação, permeada pela escravidão, vieram negros africanos com suas práticas culturais e formaram uma maior população, e esta relação que hoje está em processo de conhecimento. Os seres humanos, por conseguinte, têm essa tendência de supervalorizar as suas qualidades, mas muitas vezes caem num equívoco. Ou seja, a compreensão da cultura afro-brasileira se limita a algumas expressões religiosas, artísticas. Não se concebe as pessoas negras no universo da educação e tecnológica. Quer dizer, para mudar esta situação, ainda tem um processo pelo caminho.
aqui ficam as perguntas. Que fazer para mudar esta situação? Como fazer funcionar a aplicabilidade sobre a execução das leis de ações afirmativas acima citadas? Poderemos conceber uma educação capaz de evitar os conflitos ou de os resolver de maneira pacífica, desenvolvendo o conhecimento dos outros, das suas culturas, da sua espiritualidade? À guisa de conclusão, a nossa proposta de reflexão consiste precisamente na quebra de paradigmas evolucionistas sobre a educação. Os afrodescendentes devem fazer parte e devem ser sujeito da história do Brasil e da humanidade. A história e cultura dos povos que formaram a sociedade brasileira devem fazer parte da educação brasileira. Isto significa que o outro conceito da educação é possível. Uma educação que nos oferece o outro caminho para se compreender a raça humana. Uma educação que valoriza a especificidade do ser humano, da dignidade do homem, das relações multiculturais, étnico-raciais, que não seja apenas capacitar professores e professoras a inserir conteúdos nos currículos escolares. Que se crie instrumentos legais de acompanhamento e supervisão da aplicação das políticas públicas, das ações afirmativas. Enfim, nós acreditamos